Agora, Mauro César, o Palmeiras era o grande time do Brasil até pouco tempo. E você mesmo diz, é muito cedo para falar. O Palmeiras era o time a ser batido no futebol brasileiro até o começo do Brasileirão. Aí tem o começo do Brasileirão, um mau começo do Palmeiras, claro, né, que perdendo para o Ceará em casa, empatando com o Goiás fora. Hoje, o Palmeiras deixa de ser o favorito nesse jogo contra o Flamengo. A ser batido no Campeonato Brasileiro é o Atlético, não é o Palmeiras, não. O Palmeiras não é o futebol brasileiro, pelo que mas fez tá badalado, até o começo do Brasileirão, era o Palmeiras. Junto com o Galo. Que era o time que não perdia no Campeonato Paulista. Mata-mata, sim, para pontos corridos, não. Você acha, então, desde o começo do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro, você vê as últimas temporadas. O Bruno ontem falou com os últimos dois brasileiros. Muito ponto atrás dos caras. O Palmeiras em 2020 foi sétimo e em 21 ficou em terceiro a 18 pontos do Galo. Flamengo e Palmeiras, torcida única no Maracanã. Primeiro, você acha que tem razão o Flamengo em brigar pela torcida única depois do que aconteceu em 2019? E outra, hoje o momento do Flamengo é melhor ou é muito cedo para falar também? Quando a relação à torcida única, eu acho que a diretoria do Flamengo tem a obrigação de fazer isso aí que está fazendo. Porque em 2019, para quem não se recorda, o Flamengo venceu no sábado a Libertadores, no domingo foi campeão brasileiro com a derrota do Palmeiras para o Grêmio em casa. Aí matematicamente o Flamengo foi campeão antecipado. E logo na semana seguinte, né, teve esse Palmeiras e Flamengo, e aí o Palmeiras meio que apelou para aquele argumento tacanho que utilizado para não ter torcida de dois times em clássicos, que já é como um vírus maldito que já chegou a Campinas, né? Os times de Campinas também. Agora mesmo, Guarani contra o Corinthians, não tinha um torcedor do Guarani na arena de Itaquera, né? No jogo do Campeonato Paulista. A Ponte Preta também não pode trazer torcedores a jogos contra os times da capital, os grandes. E vão colocar português no mesmo balaio daqui a pouco. Vai ser a mesma coisa. Subiu. Foi campeão ontem, né, a Lusa? Parabéns, a Portuguesa subiu, então prepare-se que a torcida portuguesa que lotou o estádio, ela vai ter que lotar o estádio contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, porque provavelmente não vão deixar ter, Guarani não vai deixar ter torcida. Eles vão fazer isso, é o que tudo indica, né? Pelo menos é a tendência. Então acho que o Flamengo tinha essa obrigação, porque o torcedor do Flamengo, ele foi privado, especialmente aquele que mora em São Paulo, e aqui a torcida do Flamengo é muito grande aqui em São Paulo, de assistir a partida do time campeão dos dois títulos mais importantes contra o Palmeiras, que é um rival relevante, na casa do adversário. Isso é uma grande sacanagem, quer dizer, por quê? Porque ia cantar musiquinha, né? Ainda teve o torcedor do Palmeiras que jogou cadeira nos jogadores do Flamengo e não aconteceu nada com o Palmeiras. Jogou cadeira, o cara foi preso, saiu na imprensa, a foto do elemento e tudo, e não aconteceu nada. Punir o quê? 2 mariolas e um pastel? Não aconteceu rigorosamente nada. Então acho que tem obrigação. Aí, assim, zero a pedra. Espero que a partir daí, o presidente do Flamengo e a presidente do Palmeiras tenham bom senso e não insistam nessa bobagem. Porque quem paga a conta são os torcedores dos dois times. O palmeirense que mora no Rio de Janeiro, que gosta de viajar atrás do seu time, não poderá ver o jogo na quarta-feira. E quinta é um feriado. Ou seja, um dia até legal para o cara sair do trabalho, correr até o Rio de Janeiro, ver o jogo, de repente fica lá mais um dia, outro volta no dia seguinte, tu volta na madrugada. Mas você sabe que vão insistir, né? Não, provavelmente vão insistir. O Palmeiras vai abrir para a torcida do Flamengo. Provavelmente vão insistir. Não, porque aí vai também é uma questão do... Fica no 1-1 e vamos... Não, da autoridade incompetente. É o Ministério Público, mais um promotor de eventos do que de justiça ou de segurança dos estados, que infelizmente institucionalizou a intolerância que é a torcida única. E evidentemente o Palmeiras achou legal na época. Veio de cima para baixo, mas o Palmeiras também não fez a menor força para que tivesse torcida do Flamengo, mas como lamentavelmente o Palmeiras aproveitou, pegou uma carona. Foi o que aconteceu, falando português claro. Aproveitou o momento, falou assim, ótimo. Já que vocês não querem, é só ler a nota do Palmeiras na época. Não podemos fazer nada e tal. Deveria ser o contrário. No Rio, o Eurico era vivo ainda era o Bandeira, presidente do Flamengo. Tentaram colocar a torcida única e os dirigentes, surpreendentemente, se reuniram e falaram, não, aqui não vai ter esse negócio. Isso foi agora, há 4, 5 anos. Eurico Miranda era vivo, o Bandeira de Melo era presidente do Flamengo, mais o do Botafogo, do Fluminense, era o Peter Cince, o Botafogo não lembro agora quem era exatamente o presidente. Ele falou, não, a gente não quer esse negócio não, vamos manter os clássicos com 2 torcidas. Já mudou com o Botafogo jogando no Engenhão, geralmente aquele percentual menor, mas tem o torcedor visitante, pelo menos, né? E essa praga aqui de São Paulo já está sendo levada para o Rio de Janeiro com esse Flamengo e Palmeiras. Tomara que os caras tenham bom senso. Isso é muito ruim para o futebol, gente. Ainda tem gente que defende assim, é melhor, pode vender mais ingresso porque não precisa cancelar aqueles lugares do isolamento das torcidas e tudo. Mas é pife você não ter... Ontem tinha torcedor do São Paulo, nos setores centrais ali, que é meio misto ali, com a camisa do São Paulo, no meio da torcida do Flamengo. Eu sei que quando o Palmeiras não é viável, que é um outro tipo de rivalidade. Mas é possível. Fla-Flu tinha torcedor do Flamengo e do Fluminense andando, tomando cerveja no bar, eu vi. Lá de fora do Maracanã. Então, na verdade, as autoridades, como o Mauro Betti diz, incompetentes, né? Ou pouco competentes, ou pretensamente competentes, insistem numa situação. Aí ontem o que aconteceu?
Agora, Coritiba e Santos jogaram lá em Santos. O pau cantou nas ruas de Santos por horas. Absurdo. Absurdo. E vão jogar rivalidade vão jogar a Copa do Brasil. Vai jogar quarta-feira. É rivalidade das torcidas. Das duas torcidas. Agora, o que acontece? Quando ocorre aquilo, a quantidade de confrontos, eu acho que o que temos que questionar é a capacidade ou não das autoridades de segurança de fazer o trabalho delas. Porque não é possível que você não consiga evitar que dois grupos de 40, 50, 35 saiam no pau aqui e ali Dentro de um hospital. no hospital, na UBS lá, cara. Os caras continuaram brigando. E a polícia não consegue evitar aquilo. Então como é que ela vai enfrentar o crime organizado, bandidos fortemente armados? Como é que faz? Mas pelo menos já briga dentro do UBS, que já falando, tá ali, não precisa só... Nós estamos falando sobre caras que ficam ali brigando com pedra, pedaço de ferro, tem um ou outro, às vezes, idiota que aparece armado, mas evidentemente não é um confronto como, por exemplo, traficantes do Rio de Janeiro quando começam a entrar em guerra. É muito mais pesado, os caras com armamento pesado, armamento militar, armamento que nem o exército tem em alguns casos. Então é para se questionar. Cara, vocês não conseguem controlar esse bando de idiotas aí que estão querendo sair do pau. Os caras brigaram na rua, aí os do Coritiba foram pro posto de saúde, aí apareceram lá os santistas e continuaram brigando. Agora, e vão jogar de novo, é o que vai acontecer. Agora são a polícia de Curitiba que tem que mostrar se é capaz ou não de impedir que isso aconteça. Senão o roteiro vai se repetir, só que na capital do Paraná. Então eu acho que tem que se discutir mais esse assunto, né? E acho que há muita omissão, inclusive da imprensa, e especialmente quando engole os números fantasiosos que são apresentados. As famílias estão de volta, não sei o quê, bababá, como se antes as famílias não fossem a jogo. Isso é uma bobagem. Você vê criança, mulher, pai, mãe, filho, pessoas idosas, não fla-flu como viu lá no Rio de Janeiro. Agora, se São Paulo quiser continuar alimentando isso, vai continuar alimentando isso. Sobre o Palmeiras no pontos corridos, eu acho que o Abel Ferreira deve ao Palmeiras uma boa campanha. Em pontos corridos, sim. No primeiro ano, a argumentação dos seus defensores incondicionais era de que ele não tinha tempo para treinar. No ano passado, ele foi eliminado da Copa do Brasil precocemente. Tinha Libertadores e tinha o Campeonato Brasileiro. Mas toda a rodada de Copa do Brasil, o Atlético as disputou até o final, e o Flamengo disputou até a semifinal, ele tinha semana para treinar. E o time não melhorou. Pelo contrário. O time depois ele se preparou especificamente para os confrontos contra São Paulo, Atlético e Flamengo. Os confrontos da Libertadores e foi bem sucedido. Mas, como disse o Bruno, 18 pontos atrás do campeão. É muita coisa para o elenco do Palmeiras. Então acho que ele deve uma boa campanha. Uma campanha que realmente o Palmeiras brigue pelo título, lute pelo título. E começou muito mal. Vai ter uma mobilização especial para quarta-feira? Tudo indica que sim, porque uma das especialidades do Abel é essa. Cria música, vamos lá, todo mundo contra a gente. Isso é muito parecido com alguns técnicos brasileiros, inclusive. Isso, para mim, é uma semelhança muito clara. E talvez na quarta-feira exista. Agora, o Brasileirão, como ele sempre diz lá, o André Rocha, lá do UOL, a mobilização é diferente, porque é jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Não é essa coisa de você falar, esse é o nosso jogo, como vai ser contra o Corinthians, né? Logo depois. Esses dois vão ser quase mata-mata. Característica. Aí pegada pode melhorar. Pela rivalidade. Mas você vai jogar contra o Goiás, você vai jogar contra o Juventude, que não tem rivalidade nenhuma, você vai jogar contra o Fortaleza, América Mineiro. E aí é diferente. Até contra a Fluminense, que não tem essa rivalidade, é um clube grande e tal. E aí você tem que ter realmente, sabe, todo o jogo ali. Você tem que manter um outro ritmo. Eu acho até que para ele deveria ser um desafio a ser enfrentado. Porque ele vai jogar campeonato de pontos de corrida a vida inteira dele como técnico. Aqui, se voltar para a Europa. Mas você perceber os dois jogos do Palmeiras no Campeonato Nacional, ele botou o time, a cavalaria principal. Esse ano a cavalaria vai estar. Até porque o Palmeiras. Ele botou reserva na Libertadores. No Brasil de 2020, ele chegou em novembro com foco, evidentemente, tanto Copa do Brasil quanto a Libertadores, e ganhou as duas. Uma em 3 meses, outra em 5 meses. Então, em 2020 você corta. Em 2020 ele meteu 4-0 no Corinthians. Então, o brasileiro foi o possível. Em 20 era para se esperar mais. Ele realmente caiu fora antes da Copa do Brasil, mas de novo, foi o time que mais jogou no mundo. Foram 91 partidas. Ele teve essas semanas cheias, de fato, e que ajudaram muito para ganhar a Libertadores, mas poderia ser melhor brasileiro? Até poderia. Mas jogou contra o São Paulo, como ele fez o próprio Flamengo, só que os resultados foram diferentes. Contra o São Paulo, que poderia ser um jogo para tentar sufocar o São Paulo, levá-lo ao rebaixamento, ele corretamente botava só os torcedores para preparar e fazer o que ganhou contra o Flamengo no Centenário Casa Cheia. Então, assim, o brasileiro, ele realmente ficou devendo, mas como já está sendo agora, ele está botando a cavalaria no brasileiro e está descansando também, porque é mais fácil essa fase de grupo da Libertadores, embora está com uma média de 6 gols por jogo, os adversários são horríveis, mas o Palmeiras foi muito bem. Ele está botando a cavalaria no brasileiro, que não conseguiu resultados. Contra o Ceará, uma partidaça, e sábado você pode discutir o gol, que
Eu acho que dá para discutir a atuação do Everton, mas pelo VAR acho que dava para ser anulado. Então foi um grande jogo contra um adversário que possivelmente não fará um grande campeonato que é o Goiás e ficou decepcionante. É claro que as coisas mudam. Como agora o Paulo Souza, que é uma semana, será que fica? Agora é outra coisa. O Abel pode ter a semana horrorosa ou pode de novo se superar como tem se superado. Tá devendo no brasileiro? Tá. Agora, isso é ruim para o Abel? Claro que não. É evidente, pô, ganhou 2 Libertadores. Você quer ganhar Libertadores? Porque assim, em 2018, quando o Palmeiras, em 14 dos 38 jogos, botou o time alternativo, colegas até que eu respeito, amigo até, falou, pô, prêmio de consolação pro Palmeiras foi ganhar o brasileiro porque ele queria Libertadores. Pelo amor de Deus, para não falar o palavrão que merece. Sabe? Ah, não ganhou brasileiro. Ganhou 2 Libertadores há 20 anos. Não vai valer nada, só vai valer o Mundial. Daqui a pouco vai... Não, pra todo mundo. Não, daqui a pouco o Brasil ganha a Copa do Mundo, mas não ganhou jogando... A gente tá num nível que a gente tá contando mais derrota do que vitória. Ele já é um treinador histórico. Eu discordo para quem disse que é o maior treinador da história do Palmeiras. Tem um time que teve Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e Oswaldo Brandão. Pra mim é... Não, eu cada acho. um sabe. Você tem de achar. Os Libertadores, pra mim, é impressionante. Mas o Luxemburgo jogou futebol muito melhor. O Filipão também conquistou coisas impressionantes e foram as primeiras, com investimento sim da Parmalat, claro, né? Mas depois o Vanderlei já não tinha. Ah, mas tem a Crefisa, não é a mesma coisa, é uma outra realidade. E lembrando sempre, quando a Parmalat pôde investir o Vampeta, lembra? O Palmeiras teve que trazer jogadores jovens. Edilson, Edmundo, Roberto Carlos, Antônio Carlos, um então jovem Rivaldo, um jovem Alex. Olha o nível das opções. Hoje ele traz um jogador jovem do Rio de Janeiro, com todo respeito, já desrespeitando a Rafael Navarro. Ele trouxe por 1.850.000, que era muito dinheiro, o Edmundo do Vasco. E quando trouxe jogadores mais experientes, que eu acho que é o que falta ao Red Bull Bragantino, ele pôde trazer um Mazinho, trouxe um Zinho, trouxe um Kleber, trouxe um Rincon com 27 anos. Então, assim, era outro momento. O César Sampaio veio antes, junto com o Evair. Mas já estava lá, em 91. Então, assim, olha o nível. Então, assim, o Abel consegue fazer muito com menos jogadores, com menos qualidade do futebol como um todo. Mas consegue vencer o Flamengo do jeito que venceu, consegue vencer o Santos do jeito que venceu, consegue vencer o Atlético Mineiro, como ele próprio admite, com sorte, mas venceu. Eu acho, sabe qual é o problema? Eu acho que, assim, existe uma dificuldade muito grande de se aceitar que o Abel possa ser criticado, ele pode ser criticado. É isso que eu falo. Ele pode ser criticado. Pode ser, mas não pode ser xingado, detonado. O Abel... Como qualquer técnico. A questão é o seguinte... Mas não é sempre, a gente né? Não é sempre. Mas ele foi super elogiado recentemente. Eu mesmo, por exemplo, eu acho que no Campeonato Brasileiro... Aí agora, pilhado, ele vai, quer que ele caia? Eu nunca falei que eu quero que ele caia. Mas eu acho que a gente pode questionar. Não pode dizer que ele é brasileiro. Eu acho que é um desafio que ele deve enfrentar. Sim. Porque, assim, a comparação... Ele meteu os dois times. Sim, concordamos. E ele também concorda. A comparação que eu faço não é com a Parmalat, é com os times que ele enfrenta. O elenco dele é melhor do que a maioria dos outros times. Então, ele tem que fazer uma boa campanha. Eu acho que é o desafio que ele deve enfrentar. Se eu fosse amigo dele, faria pra ele, cara. Claro que faz um campeonato brasileiro forte. Mesmo que você não ganhe o brasileiro, mas briga até o final. Fica ali entre os 2, 3 até o final. Porque é diferente a pegada. O Cuca, por exemplo, ganhou um no Palmeiras e no Atlético. O Cuca, de fato, aprendeu a lidar com o Brasileirão. Em 2007, quando ele estava no Botafogo e tentou enfrentar duelar com o São Paulo, ele não sabia lidar. Mas foi muito além com aquele elenco. Mas houve um momento, assim, que... houve até um jogo famoso lá do Botafogo no São Paulo, que o Botafogo se mobilizou para aquele jogo e pilhou tanto o Botafogo, teve um jogador expulso, o jogador do Botafogo com nervos à flor da pele, e o São Paulo ganhou o jogo com uma tranquilidade danada, e dali para frente o São Paulo abriu o caminho e foi embora, o Botafogo foi perdendo terreno, ou seja, tudo que ele fez de bom, por quê? Porque não sabia a temperatura certa. Nesses campeonatos ele soube, ele manteve ali até com alguns problemas internos eventuais, que também é coisa do temperamento dele, mas ele conseguiu conduzir, isso é inegável. Se gosta ou não do estilo do Cuca é outra história, mas que ele conseguiu conduzir. Eu acho que o Abel é um desafio importante, ele conseguir fazer o Palmeiras ser competitivo no Brasileiro, independentemente de mata-mata da Copa do Brasil, da Libertadores, que era o que eles falavam do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é a mesma coisa. O Renato Gaúcho vinha no Brasileiro, aí, não, mas eu tô aqui no mata-mata. É uma história que meio que se repete, de certa forma. E acho até que o Palmeiras... O Luxemburgo, lembra que não era bom de mata-mata? Embora ele ganhou torneios mistos, como eram os brasileiros antigamente. É que ele não ganhou a Libertadores, aí o Luxemburgo tinha... O Luxemburgo, guardasse também as proporções, era mais ou menos como acontece com o Guardiola. Como ele não ganhava Libertadores, aí falava, mas não ganhou a Libertadores. Mas ele ganhava um monte de brasileiro, ganhava um monte de campeonato. Como o Muricy até ganhava ele era o Filipão também, que não era de pontos corridos. Isso que o Maldo fala, eu acho que é o seguinte também, é isso mesmo, saber levar 38 rodadas, aí quando você não sabe da quarta do milhão, fala assim, sabe, meu foco é o mata-mata, é a Libertadores e a Copa do Brasil, usa aí muito isso. Mas tem uma coisa também que é um detalhe de elenco, que aí eu acho que pesa, assim, uma coisa que o Flamengo e o Galo tem a mais, que é o cara que mete gol toda hora. Eu já falei de números aqui de ano passado. O Hulk com 36 gols, o Gabigol 34. No ano, o artilheiro do Palmeiras foi o Veiga com 20.
O mata-mata você pode ser campeão com um gol do Daverson, com um gol do Breno Lopes. Mas Do nos Betinho pontos e corridos, Botar os normalmente, dois pra jogar quem resolve 8 são jogos. esses. Pegar só esse comecinho, assim. O Palmeiras contra o Ceará também teve um monte de chance, mas o Palmeiras também teve. Também, o Palmeiras jogou E mal. perdeu. Será que jogou muito bem? Aí, Atlético e Inter, 2-0 Galo. Quem fez os 2 gols? 2 Hulk. golaços. Aí ontem até foi o Hulk não jogou e o Galo ganhou. Flamengo, quem abriu o placar ontem? Gabigol. Ele. Gabigol. E o próprio Bruno Henrique no outro jogo com o Atlético Goianiense. Isso falta ao Palmeiras. Assim, o Veiga faz muito gol, 20, o Dudu faz muitos. Só que o Hulk e o Gabigol fizeram o dobro. Esse tipo de jogador, no campeonato de regularidade, Também. ele te dá ponto.